Pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, com vocês aí mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero apresentar para vocês um circuito que a gente vai desenvolver aqui junto, que é um circuito conversor de corrente em tensão, que a gente pode estar utilizando aí nas entradas analógicas dos conversores analógico digital dos microcontroladores. Então a gente sabe que tem muitos sensores aí no mercado que trabalham com corrente de 4 a 20 mA. E a gente precisa então desenvolver um circuito eletrônico com amplificador operacional que vai então medir essa corrente de 4 a 20 mA e vai passar essa corrente em tensão, né, vai converter ela de corrente para tensão, ou seja, um amplificador de transcondutância para um microcontrolador, para a entrada analógica de um microcontrolador, né, na faixa de 0 a 5 volts. Então, pessoal, a gente vai aprender nesse vídeo de hoje como a gente criar esse circuito aí. Mas antes, pessoal, eu quero convidar vocês a entrar lá no site da Victor Vision, tá? Que é uma empresa especializada em displays de TFT, display colorido com touchscreen, que você pode estar utilizando aí nos seus produtos, tá? Então tem display inteligente, display Android, tá? E tem uma interface de desenvolvimento, que é o Unique View, muito bacana, gratuita, que você pode estar então desenvolvendo as suas aplicações. Então, não deixe de visitar a victorvision.com.br, beleza? Pessoal, vamos continuar então agora aqui do nosso projeto, né? O circuito proposto é esse cara que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente tem aqui um amplificador operacional, que é o LM324. Esse cara aqui a gente vai estar utilizando uma tensão de 9 volts de alimentação, uma fonte de alimentação singela, não é simétrica, tá? Então o negativo vai ficar aqui no 0 volts, positivo no 9 volts, tá? Eu coloquei uma tensão superior porque esse amplificador operacional ele não é rail to rail na saída, então precisa de tensão superior para que a tensão de saída possa excursionar de 0 a 5 volts para a entrada de um analógico digital de um microcontrolador, um conversor AD de um microcontrolador, por exemplo, um Arduino, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar então aqui uma resistência, um R3, aqui que vocês estão visualizando, um resistor onde ele vai então ter uma fonte de corrente aqui, né? Eu estou fazendo uma simulação aqui no Tina. Então ele vai ter uma fonte de corrente que vai passar por essa resistência, e isso vai ser convertido em tensão, e isso aqui vai ser então amplificado. O detalhe, pessoal, nesse circuito é que a corrente aqui na entrada ela não parte do zero, tá? Ela parte de 4 mA e vai até 20 mA. Então eu preciso de um circuito aqui na entrada inversora que cancele, né, correntes, né, o valor residual aqui, né, que é a partir da corrente de 0 mA. Né? Por quê? Porque a corrente aqui de entrada, quando for 4 mA, eu quero a tensão de saída igual a zero. Quando a corrente aqui for 20 mA, eu quero a tensão na saída igual a 5 volts. Tá? Então essa é a relação. Então eu preciso, né, se a corrente aqui for 1 mA, eu preciso com que a tensão de saída ela seja 0 volts. Isso é garantido por esse circuito na entrada inversora. Tá? Então quais são os dados do meu projeto? Resistor R1 de 10K, que é esse resistor aqui de realimentação, entre o pino 1 e 2. O resistor de entrada, que é o resistor R3, que é o resistor shunt aqui no caso, que vai converter a corrente em tensão, alimentação de 9 volts e a corrente de entrada de 4 a 20 mA, tá? Que é o que está aqui. Então veja bem, pessoal, a tensão que for surgir aqui na entrada não inversora, ela vai se somar, né? Na verdade ela vai se subtrair de uma tensão TVNAN aqui na entrada inversora. Por quê? Para eu poder analisar esse circuito, eu preciso aplicar aqui o circuito equivalente de TVNAN. O que é o circuito equivalente de TVNAN? Eu pego qualquer circuito e substituo ele, né, por um circuito equivalente que compõe de uma fonte de tensão de TVNAN, em série com uma resistência de TVNAN. Então, se eu for aplicar o circuito equivalente de TVNAN neste ponto aqui, que é o pino número 2
do meu amplificador operacional, eu vou encontrar com que a resistência de TVNAND é justamente o R4 em paralelo com o R2, e a tensão de TVNAND é justamente a tensão resultante, né, do divisor resistivo de R2 por R4, ou seja, R2 que divide a soma de R2 mais R4 vezes 9 volts. Tá? Isso desconsiderando, né, o R1 e o amplificador operacional. Tá? Que a gente, quando vai estudar o TVNAND, a gente isola esse circuito. Então isso está aqui, ó, pessoal, os cálculos do circuito. A propósito, eu vou deixar esse PDF para download aí no link na descrição do vídeo. Tá? Já aproveitando para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilha, né, o meu canal aí nas suas redes sociais com seus colegas e não deixa de habilitar o sino para que você possa receber aí as notificações assim que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Então olha só, tensão de entrada vai ser o quê? A corrente de entrada vezes a resistência R3, que é o que está aqui. Tá? Aplicando superposição, né? Agora vamos aplicar superposição para a gente poder estudar esse circuito. O que é teorema da superposição? Eu considero apenas uma das fontes, quer dizer, quando eu tenho um circuito que tem mais de uma fonte, eu analiso elas individualmente e as outras fontes que não estão sendo em análise, elas serão zeradas, elas serão ignoradas. Ou seja, fontes de tensão são consideradas curto-circuito e fontes de corrente serão consideradas circuito aberto. Tá? Então, aplicando aqui superposição, a tensão de saída vai ser a soma das tensões parciais, tá? As tensões que são referentes a cada fonte, tá? A fonte de corrente e a fonte de tensão. Então, veja bem, pelo cálculo de TVNAND, a resistência de TVNAND vai ser o R4 em paralelo com o R2. O R4 em paralelo com o R2. E a tensão de TVNAND vai ser a tensão de 9 volts que multiplica a rede resistiva, né? Então, a tensão de 9 volts, a tensão de TVNAND nesse ponto, né, vai ser, então, a 9 que multiplica o R2 que divide R2 mais R4, que é o que está dizendo aqui nessa equação em negrito. Beleza? Bom, partindo disso, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, que a tensão de saída para a entrada não inversora vai ser o quê? Então, veja só, eu estou querendo analisar o seguinte, ó, eu vou considerar apenas o Vin e desconsiderar a tensão de 9 volts, essa outra tensão que está entrando no pino inversor. Então, nesse momento, essa fonte de tensão vai ser considerada em curto-circuito. Então, vai aparecer aqui para mim apenas a resistência de TVNAND. E o ganho de tensão vai ser o quê? Vai ser o R1, que divide a resistência de TVNAND, mais 1, que multiplica a tensão de entrada, que é o que está aqui. Ó, tensão de entrada, que multiplica o ganho. Qual que é o ganho? 1 mais o resistor R1, que divide a resistência de TVNAND. Isto vai ser igual a tensão parcial, né, de saída. E no cálculo da tensão de entrada para a fonte de tensão inversora, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, então, menos, né, porque eu estou entrando no pino inversor, então vai ser menos a tensão de 9 volts, que multiplica o ganho inversor, que é o quê? Que é o R1 que divide R4 sobre R2, né? R4 com R2, o paralelo, né? Então vai ser o ganho será a resistência R1 que divide a resistência de TVNAND, que está aqui, ó. Tá? Então vai ser menos a tensão de TVNAND, perdão, pessoal, aqui eu falei tensão 9 volts, não, né? Como eu vou fazer o circuito equivalente de TVNAND, então eu vou ter, na verdade, o ganho, né, vai ser menos a tensão de TVNAND, que multiplica, né, o ganho inversor, que é o resistor R1 que divide a resistência de TVNAND, que a gente tem aqui nessa equação. Tá? Ou seja, o cálculo total, de acordo com essa equação aqui, ó, né, que é a soma das tensões parciais, eu vou ter, então, aqui, substituindo por essas duas equações anteriores, né, eu vou ter que a tensão total vai ser a tensão de entrada
vezes o ganho não inversor, menos a tensão de TVNAN, vezes o ganho inversor, tá? Então, o ganho não inversor, pessoal, é isso aqui, ó. O ganho não inversor vai ser 1 mais R1 sobre resistência TVNAN, e o ganho inversor é menos R1 sobre resistência TVNAN, tá? Só que o que é o ganho não inversor? Pessoal, o ganho, que é como a gente falou aqui no começo do vídeo, tá? O ganho, pessoal, vai ser assim, ó. Quando eu tiver uma variação de 4 a 20 mA, ou seja, 16 mA. Quando eu tiver essa variação, na saída eu tenho que ter uma variação de 5 volts. Ou seja, 4 mA, 0 volts, 20 mA, 5 volts. Que é o que está descrito nessa equação aqui, logo aqui embaixo. Ó. Então, a variação, né, ó, o ganho vai ser a variação da tensão de saída pela tensão de entrada. Só que a variação da tensão de entrada é a variação da corrente de entrada vezes 120 ohms. Tá? Corrente de entrada de 20 a 4 mA, ou seja, uma variação de 16 mA. Então, se eu pegar o ganho, vai ser o quê? 5 volts, que divide 16 mA vezes a resistência de entrada, que é 120. Fazendo esse cálculo, pessoal, a gente vai ter 2,6 aproximadamente. Tá? Então, significa que o meu amplificador operacional, né, visto da entrada não inversora, tem que ter um ganho de 2,6. Tá bom? Se eu pegar esse valor que a gente acabou de calcular, né, e jogar nessa equação aqui, ó, né, na equação do ganho não inversor, a gente vai ter o quê? 2,6 é igual a 1 mais resistência 1 dividido pelo R de TVNAN. Só que o valor R1, pessoal, que é o resistor aqui, ó, de realimentação, a gente já colocou aqui como 10K, tá? Então, 10K aqui, pessoal, olha só. A gente vai ter R1 igual a 10K. Então, substituindo tudo isso, a gente vai ter uma resistência de TVNAN de 6.234, ou aproximadamente 6K2, tá? A resistência de TVNAN, tá bom? Bom, então a gente já tem a resistência de TVNAN, falta calcular a tensão de TVNAN. Para a gente poder calcular a tensão de TVNAN, eu vou colocar uma condição do meu circuito, tá? Então eu vou colocar uma condição de saída de 0 volts, tá? Nessa condição de saída, a gente tem uma corrente de entrada de 4 mA, tá? Então lembrando aqui vocês que quando eu tiver uma corrente de 4 mA, a minha tensão de saída aqui tem que ser obrigatoriamente 0 volts. Tá? Então, temos essa condição aqui. Então, para isso, ó, a tensão de entrada vai ser 4 mA vezes 120 ohms, ou seja, 0,48 volts. Tá? Então, jogando esses valores naquela equação da tensão de saída total, a gente vai ter tensão de entrada, né? Que é essa equação que está aqui, ó. Tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho não inversor, menos a tensão de TVNAN vezes o ganho inversor. Então, veja bem, tensão de saída é 0, que a gente colocou aqui. Tensão de entrada, 0,48, que a gente calculou aqui em cima. O ganho, que a gente calculou aqui, ó, 2,6, né? 2,6. Então, ganho não inversor. Menos a tensão de TVNAN vezes esse cara aqui, ó. De onde veio esse 1,6? Pessoal, é muito fácil observar, né? Se a gente sabe que esse ganho aqui, ó, não inversor é 2,6, o ganho inversor é o ganho não inversor menos 1. Né? Você pode ver que a gente pode observar aqui na equação. Ou seja, 1,6. 1,604. Calculando tudo isso, a gente chega na tensão de TVNAN de 0,779. Tá? Então, eu tenho a resistência de TVNAN e tenho a tensão de TVNAN. Tá? Se eu pegar aqui agora a equação, né, da tensão de TVNAN, eu vou chegar e substituir os valores, né? Veja o que a gente vai fazer aqui. Eu preciso isolar agora o resistor R4, tá? Então, veja só o que eu vou fazer. Vou pegar R2 mais R4, né? Eu jogo aqui para o outro lado da equação, né? Na esquerda, o R2 para baixo, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mais R4 dividido por R2, tá?
que é o que está aqui, ó, 1 mais R4 dividido por R2, e agora a tensão de TVNAM vai para o denominador, vai ficar 9 volts dividido pela tensão de TVNAM. A partir daí, esse 1 ele vai para o outro lado subtraindo, e o R2 passa multiplicando. Então eu vou ter essa equação aqui, ó, R4 vai ser igual ao 9, que divide a tensão de TVNAM, menos 1, tudo isso multiplicado pelo R2, tá bom? Substituindo tudo isso, eu vou chegar em R4 igual a 10, aproximadamente 10,5 de R2, tá? Então, essa é a equação que eu tenho aqui. Substituindo o R4 na equação anterior, né, da equação anterior na equação abaixo, isolando o R2, pessoal, olha o que a gente tem aqui, ó. Qual que essa equação aqui, ó? É a equação da resistência de TVNAM, né? Como são resistências em paralelo, a gente sabe que a resistência de TVNAM, né, 1 sobre a resistência de TVNAM é igual a 1 sobre R4 mais 1 sobre R2, tá? A gente sabe que resistências em paralelo, né, 1 sobre a resistência equivalente vai ser a somatória dos inversos, né, das outras resistências. Então, veja só, a resistência de TVNAM, pessoal, que a gente chegou a calcular aqui, né, ela é igual ao quê? A gente chegou aqui a calcular que é 10,55 de R2. Né? Na verdade, a resistência é R4. Ó. A gente tem que, na verdade, isolar. Nós vamos substituir o R4. Então, veja bem, ó. O que a gente tem aqui? Ó? Eu quero isolar a resistência de... Espera aí, que agora eu me confundi. A resistência de TVNAM a gente já tem. Eu estou calculando... A resistência de TVNAM eu já tenho. Tá? Então, veja bem, ó. Eu preciso calcular o R2, tá? Então, eu vou pegar 1 sobre R2, eu vou passar 1 sobre R4 para o outro lado, perfeito? E vou ter o seguinte, ó. Substituindo, então, aqui, ó, cadê? O R4, o R4 não é 10,55 de R2? Então, 1 sobre 10,55 de R2 mais 1 sobre R2 é igual a 1 sobre a resistência de TVNAM. Tá? Então, eu resolvendo essa equação aqui, eu vou chegar de que R2 vai ser igual a 6K, 6.234 dividido por 0,913, tá? Que é justamente essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Que a gente chegou aqui em cima. Isso vai chegar um pouco a mais de 6.234, ou seja, o R2 vai ser igual a 6K82, ou aproximadamente igual a 6K8, tá? Se eu pegar agora, como eu já sei o valor da resistência de R2, e eu substituir essa equação aqui em cima, ó, nessa equação, fica fácil achar o R4, né, que vai dar 72K. Tudo bem? Então já temos os valores agora de R2, que é 6K8, o R4, que é 72K, o R1, ele é 10K, que é dado do projeto, o R3 também é dado do projeto, e o R5, pessoal, é somente aqui uma resistência para deixar mais preciso o amplificador operacional. Por quê? O amplificador operacional, pessoal, a corrente nas entradas do amplificador é muito baixa. Mas como esse cara aqui trata-se de um amplificador onde os transistores de entrada são transistores bipolares, então existe uma pequena corrente que passa, que entra aqui nas entradas não inversora e inversora. Para que não tenha uma tensão de offset alta na saída, é importante com que as entradas inversora e não inversora enxerguem a mesma resistência. Tá? Então, via de regra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a resistência com que a entrada não inversora esteja enxergando seja aproximadamente a resistência equivalente que a entrada inversora enxerga. O que ela vai enxergar? O R4 em paralelo com o R2 em paralelo ao R1. Isso vai dar aproximadamente 3K8, tá? Que é o cálculo que a gente fez aqui embaixo.
tá? Então, dessa forma, a gente vai reduzir a tensão de offset de saída, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu tenho aqui, ó, eu vou puxar aqui para vocês o simulador, tá? Deixa eu pegar aqui o simulador, para a gente poder, então, agora simular esse circuito e depois, na sequência, a gente vai ver isso na bancada, ele funcionando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu circuito com amplificador operacional. Eu vou colocar inicialmente aqui a corrente de entrada para 0 mA, tá? E vamos simular. Então, nessa condição, pessoal, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho praticamente zero aqui na minha saída, tá? Praticamente zero. Perfeito. Vamos colocar agora aqui 4 mA, tá? Então, nessa condição de 4 mA, que é o início, eu tenho que ter aproximadamente zero na saída também, tá? Então, veja bem, ó, eu tenho agora aqui 44 milivolts, quer dizer, aproximadamente zero também na saída. Ou seja, o circuito inversor aqui, ele está mantendo a tensão de saída zero até que a corrente ultrapasse os 4 mA, tá? Então, veja só, se eu colocar agora 20 mA aqui, eu tenho que ter aqui na saída 5 volts. Então, é o que a gente encontra aqui, ó. Tenho 5 volts aqui na minha saída, 5.02, quando a corrente na entrada é 20 mA. Perfeito? Agora, veja só. O meio da excursão vai ser o quê? Vai ser o meio da minha excursão aqui. Eu sei que a minha faixa é de 4 a 20 mA. Então, 4 a 20 mA é quanto? Vai ser, né? Vamos abrir aqui a calculadora para vocês perceberem o cálculo que eu vou fazer. Então, eu tenho 20 mA e 4 mA. Se eu pegar um menos o outro, eu vou ter 16 mA. Se eu dividir isso por 2, eu vou ter 8 mA. Tá? Então, no meio da minha excursão é 8. Só que como ela começa com 4 mA, eu somo 4 mA, eu vou ter 12 mA. Então, ou seja, se eu colocar aqui 12 mA, eu tenho que ter na saída 2,5 volts. Tá? Então tá aqui, ó, 2,51. Ou seja, o meu circuito ele está se comportando de forma linear, tá? Que é o esperado, né, num amplificador operacional, um circuito linear com amplificador operacional. Tá bom? Então está funcionando o circuito. Só para a gente poder entender aquela questão do circuito de TV-NAN, né, que é justamente eu substituir essa rede aqui de resistores, mais essa tensão, por uma fonte de tensão em série com uma resistência, né? Que a gente tem esse circuito aqui, ó, que eu bolei aqui para vocês, que é a mesma coisa que o outro circuito, porém eu estou substituindo, ó, aqui o R4 agora por uma resistência de TV-NAN, que é justamente a resistência R4 em paralelo com R2, que vai dar 6K 234, né, 6K23, e por uma tensão de TV-NAN, que é 779 milivolts, que é justamente o quê? Quando eu pego essa rede de resistores, tiro aqui do meu circuito e calculo a queda de tensão em R2, que é igual a quanto? Que é 9 volts, que multiplica R2, que divide R2 mais R4, tá? Vai dar 0,779 volts, tá? Então, se eu fizer essa equação, substituir aqui o circuito de TV-NAN, que é justamente o V2 e o R4, eu tenho que ter o mesmo comportamento, ou seja, corrente de entrada de 20 mA, eu vou ter uma tensão de saída de 5 volts, se eu colocar aqui 4 mA, eu vou ter que ter aí a tensão aproximadamente, né, 0 volts, está dando 44 milivolts, tá bom? Bom, só para a gente finalizar essa parte, eu fiz também uma simulação aqui no LT Spice, tá, com 4 mA. Vamos fazer aqui, calcular aqui o valor.
Então a gente tem aqui, ó, tensão de saída para 4 mA, praticamente aqui 2 mV. Se eu chegar aqui e colocar 20 mA, nós temos aqui, ó, 5 volts. E se eu colocar aqui 12 mA, eu tenho que ter 2,5. Ó, 2,507. Então, pessoal, essa primeira parte é isso. A gente vai para a bancada agora e a gente vai ver esse circuito funcionando. Pessoal, estamos aqui já na bancada. Quero mostrar para vocês aqui a montagem que nós fizemos, o setup. Então aqui na protoboard temos o circuito eletrônico, eu já vou mostrar para vocês. E estamos usando dois equipamentos. Estamos usando aqui um voltímetro, né, um multímetro da Unity, que é o UT61E Plus e mais, para fazer a medição da tensão de saída. E estamos usando aqui, pessoal, esse calibrador multifunção da Struter, porque ele gera as correntes que eu preciso, tá? Então ele gera corrente de 4 a 20 mA para poder fazer teste aí do meu circuito amplificador operacional. Aqui, pessoal, na protoboard, nós temos o amplificador operacional, como mostrei para vocês, aqui o LM324. Eu estou usando apenas um amplificador dos 4 que estão dentro do encapsulamento do DIP14. Temos aqui, ó, o resistor de 120 ohms, temos aqui o resistor de 6K8, que é lá do pino 2, o resistor aqui de 10K 1% da realimentação, esse resistor de 3K9 aqui, pessoal, é o resistor para reduzir a tensão de offset na saída, e eu não tinha resistor aqui, pessoal, de 72K, então eu estou usando em série um de 3K9 mais um de 68K. Tá? Vai dar aí 71,9, né, quilômetros, aproximadamente 72 quilômetros, tá bom? Então temos o circuito, a alimentação do circuito está partindo de uma tensão de 9 volts, vou mostrar aqui a fonte para vocês, tá? Então tá aqui, estou usando essa fonte aqui que é a E3615A, tudo isso aqui já está montado, está funcionando. A tensão de alimentação está vindo aqui, ó, positivo e negativo, tá? A entrada da fonte de corrente está aqui, né, por esses bornes aqui, ó. E a tensão de saída eu estou medindo aqui no pino 1, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu afastar aqui um pouco aqui a câmera, né? Deixa eu posicionar ela de modo que não dê reflexão para vocês. Vamos ligar aqui o multímetro. Estou colocando aqui uma tensão, dá para ver aqui, ó. Tá com 81 milivolts. Vamos ligar aqui o calibrador. Pessoal, vocês podem perceber que o calibrador aqui, ó, ele já está em 4 miliamperes. 4 miliamperes, pessoal, está gerando aqui uma tensão aproximadamente 0 volts, 0,08 volts, tá? Se eu colocar 20 mA aqui, ó, que é o meu fundo de escala, na entrada, olha o que a gente encontra aqui, ó, uma tensão de 5,08, tá? Então já temos aqui uma tensão, ó, de 5,08 para 20 mA, tá? Se eu colocar agora no meio da escala, que a gente calculou, né, que é 4 mA mais 8, né, 12 mA. Então, 12 mA, nós temos 2,53 volts. Tá? O circuito está funcionando bem conforme aí a nossa teoria. E a gente pode, então, utilizar esse circuito, né, para fazer medições de transdutores de pressão, transdutores de temperatura e transdutores que fornecem uma corrente de 4 a 20 mA, por exemplo, num sistema PLC, num sistema com Arduino. A gente pode fazer no próximo vídeo esse circuito, montar esse circuito, e podemos pegar aqui um transdutor para a gente fazer algumas medições de transdutores que forneçam esse tipo de grandeza, né, esse tipo de sinal, para o nosso Arduino, para o nosso microcontrolador, nosso sistema microcontrolado. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado.
Aproveitando para vocês visitarem o site do nosso patrocinador, que é a Victor Vision, né? Entre lá no site victorvision.com.br. Se sigam a gente, pessoal, nas nossas redes sociais. No LinkedIn vocês vão me encontrar lá como Daniel Quispe. E compartilhe esse vídeo, esse canal nas suas redes sociais e com seus colegas. E não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você não é inscrito ainda. Pessoal, um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!